Olá, Carlos. Doutor Carlos, Mira, tudo bem? tudo bem? Estamos aqui, né? Estamos aqui, doutor Carlos. Eu já vi que várias pessoas entraram, né? Então, vamos lá, eu vou me apresentar. Eu sou Iaponira Pimentel, sou coordenadora da Comissão de Procedimentos do CREFITO 1. Hoje vou conversar com o doutor Carlos Francisco, advogado da APESFITO, advogado da FENAFISIO, e E o motivo dessa conversa hoje é a gente trocar ideias com as pessoas, né? Para que todo mundo possa discutir, todo mundo fazer sua pergunta, todo mundo fazer um comentário também, não é só perguntas e respostas, são comentários, são troca de ideias a respeito de tudo isso que está acontecendo, desse tsunami que vem acontecendo nas nossas vidas pessoais e profissionais, né? Nossa, nossa, caiu tudo. Alô, tá vendo, Carlos? Bem, eu acho que Carlos, mas saiu. Deixa eu ouvir. Carlos saiu. Enfim, Carlos solicita para entrar novamente. Bem, eu estou aguardando ele entrar. Isso, entrou de novo. Vamos lá. E aí, Carlos, eu estava falando que a gente está passando por um tsunami nas nossas vidas, né? Uma coisa muito diferente que ninguém nunca viu. Em fisioterapia, as coisas, principalmente de legislação, de mudança, as coisas demoravam muito a acontecer e ultimamente temos tido coisas acontecendo. E a Ponira, só um minuto. As pessoas estão reclamando do seu áudio, que seu áudio não está Ah, é? não tá legal. Sim. Está abafado o seu áudio. Eu É? queria que as pessoas me dissessem se meu áudio está bom. Tá, eu estou tendo um retorno aqui que meu áudio está bom. O seu é que não está bom, estão falando. O meu melhorou agora? Melhorou um pouco, melhorou. Melhorou? Pronto, Melhorou. testei aí. Tá bem? Tá bom, eu estou ouvindo bem você. Se você tiver um fundo de ouvido aí, melhor ainda. Pronto, deixa eu ver se eu tenho um fone de ouvido. Só um minuto, vou procurar um fone de ouvido. Bom, e a Bonira está falando aí dessa, dessa banho de decretos, de novidades do ponto de vista jurídico que a gente tem todo dia, não é? Essa crise vem trazendo todo dia uma portaria nova, todo dia um decreto novo. Isso está deixando os profissionais da fisioterapia, da terapia ocupacional, apavorados, sem entender direito o que fazer, se mantém o estabelecimento fechado, se abre, enfim, uma indefinição muito grande. E o CREFITO 1 tem sido muito procurado, a FENAFISIO tem sido muito procurada, a APESFITO tem sido muito procurada, as associações têm sido muito procurados. E, na verdade, a gente quer passar hoje para essas pessoas que todo dia é uma enxurrada de novidades do ponto de vista jurídico, de várias determinações. Já tem gente aqui perguntando se tem alguma novidade, se paga aluguel, tem gente perguntando se abre estudo de pilates, não é? Então a gente espera aqui, com essa conversa, com essa live, a gente espera, eu estou vendo muita gente boa aqui entrando, o doutor André, do CREFITO 1, nosso amigo Morgana. Morgana, da Isso. FENAFISIO. Seu áudio melhorou muito, Iaponira. Melhorou?
Que bom. Melhorou, para mim melhorou. Vamos esperar o feedback do povo. Isso. A gente espera, ao longo dessa conversa, ver se a gente consegue, né, clarear a cabeça das pessoas e dar um horizonte. Isso. E a Ponira, que além de coordenadora da Comissão de Honorários do CREFIT 1, é uma grande empresária da fisioterapia, com muita experiência, mas é uma referência para a gente, a Ponira. Você é uma referência para a FENAFIS e para Pernambuco, e você tem trabalhado muito nesses dias que a gente está acompanhando sua luta, e a gente queria que você compartilhasse aqui, desse uma clareada, e aos poucos a gente vai, Dr. Rodrigo Amorim, Pepita Duran. Tá cheio de gente boa aqui, Aponira. Tá muita gente boa. E gente que a gente espera que troque com a gente, que contribua, né, com essa live, para a gente ir se enchendo de informações, que eu acho que está todo mundo sedento disso. Vamos lá, Carlos. Assim, o que as pessoas mais têm me perguntado, assim, e eu acho que deixa muita dúvida, é com relação aos teleatendimentos, ao teleatendimento em saúde, né? Teleatendimento, telemonitoramento, teleconsultoria, enfim, quais as regras para isso, o que pode, o que não pode e como receber por isso. Eu acho que até mais do que como fazer, é como receber que as pessoas têm mais problema. Pois não. Veja bem, deixa eu dar uma contextualizada. Primeiro, alguém perguntou aqui, eu vi rapidinho que alguém perguntou, algumas clínicas já abriram, o que fazer? Bom, na jurisdição do CREFIT 1, os estados que são abraçados pela jurisdição do CREFIT 1, não existe nenhum decreto estadual e nenhum decreto municipal, pelo menos nas capitais, que proíba o funcionamento de clínicas de fisioterapia. Isso é muito importante a gente dizer isso, não é? As clínicas de fisioterapia têm sido consideradas por esses decretos estaduais, principalmente, especialmente o decreto estadual aqui de Pernambuco, por exemplo, o que está em vigor, como um serviço essencial. E esse serviço essencial, Dr. Silano Barros, presidente do CREFIT 1, chegando aqui agora, um abraço para ele. Abraço, esse serviço essencial está dispensado dessa obrigatoriedade de funcionar. Então, o que é que a gente nos resta, o que é que a gente precisa fazer diante de uma situação dessa? O decreto estadual que está em vigor nesse momento é o decreto 48882, de 3 de abril de 2020. E ele faz referência a uma portaria 107 do governo do Estado. Então, não há nada nesse momento que proíba efetivamente o funcionamento de clínicas de fisioterapia. Não há nada que seja recomendável nesse sentido. Alguém falou... Carlos, sabe o que eu acho que causou confusão? É a recomendação naquela data que era necessária do Conselho e do governo. O primeiro momento foi a recomendação de fechar. E as pessoas entenderam isso como proibição. Naquele momento, né, eu acho que é o bom senso. A gente não sabia o que ia acontecer. Então, o dono de clínica tinha que se recolher um pouquinho, fechar e observar, né? Mas a recomendação do CREFITO, pelo menos, era no sentido de manter suspenso os atendimentos dos pacientes que estivessem estáveis. Isso. E pacientes que estivessem dentro de um grupo de risco que pudesse ser suspenso sem que tivesse prejuízo à evolução terapêutica desses indivíduos, né? A recomendação que existe do CREFITO é nesse sentido. Avaliar riscos e benefícios. E é uma recomendação que vale até hoje. Até hoje. E assim, a gente fala até hoje porque, dentro disso tudo que a gente está vivendo, 2 dias parece uma eternidade. Isso. Não é? O perfil epidemiológico muda muito rápido. E aí a única coisa que a gente tem de certeza é a incerteza. A gente não sabe como é que isso vai acontecer daqui para amanhã. Isso. De repente pode vir outra recomendação e a gente ter que se readaptar
né? Exatamente. A outra recomendação. Então, estamos vivendo sob suspense. Agora, é preciso que a gente esteja antenado com o que está sendo recomendado, com o que está sendo proibido, com o que está sendo dito. Isso é preciso. E eu acho que as pessoas não entenderam ainda desse movimento rápido. Uhum. Doutor Silano está falando aqui, inclusive, portaria 6, 107, de 24 de março, artigo 3º, inciso 2, não é? Ficam mantidos na rede hospitalar pública e privada do Estado de Pernambuco os serviços de consultas e procedimentos ambulatoriais considerados inadequáveis ou de acompanhamento assistencial não passível de interrupção, como oncologia, hemodiálise, pré-natal, doenças infecto-contagiosas, retorno pós-operatório, dentre outros. Isso. Então, veja, é uma norma muito abrangente. A norma trata a questão de forma muito abrangente e a gente consegue inserir serviço de fisioterapia, deixando para o profissional essa decisão. A decisão é do responsável técnico, a decisão é do profissional, é ele que vai avaliar o risco, é ele que vai avaliar se aquele paciente ele necessita daquele atendimento imprescindível. Então, esse é o cenário jurídico que a gente tem hoje aqui no estado de Pernambuco e nos demais estados da jurisdição do CREFITO 1. É isso que se apresenta diante de nós. Não tem uma norma que diga está proibido de funcionar. Não. Isso. As normas deixam uma liberdade para que o profissional responsável técnico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ele faça a avaliação. E essa avaliação é uma avaliação clínica, é uma avaliação terapêutica. É uma prerrogativa que não pode ser afastada do profissional. Eu vi ali a doutora Pepita Duran comentando, tem que se observar as normas da Anvisa. É verdade. Sim. Sobre os cuidados que a gente deve ter, é importante. Quem puder, dar uma olhada nas normas da Anvisa. Isso ajuda muito. Uhum. E aí, Bonilha, você perguntou como anda a questão do teleatendimento, né? Sim. No meio dessa loucura toda, pensou-se em alternativas, em recursos, que fosse possível, por meio desses recursos, o profissional da saúde estabelecer uma assistência ao seu paciente, uma assistência sem contato, uma assistência à distância. E aí vários conselhos de profissões se mobilizaram nesse sentido. Não é? O primeiro deles foi o Conselho Federal de Medicina, que por meio do ofício do Conselho Federal de Medicina 1756/2020, pediu ao Ministério da Saúde que normatizasse a questão ética do atendimento médico à distância, por meio do teleatendimento médico, da telemedicina, que eles chamam. Depois veio a portaria do Ministério da Saúde, 467, também regular de um projeto de lei 696. Aí tá, né? Carlos está falhando. Tá tudo bem? Acho que o sinal tá... Voltou agora. Voltou. Oi. E aí o que acontece, né? Nesse sentido, outros conselhos também se mobilizaram e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da resolução 516, do dia 23 de março de 2020, regulamentou esse teleatendimento fisioterapêutico, através de 3 modalidades: a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria. E aí as pessoas estão perguntando aqui, isso gera muitas perguntas, isso gera muitas indagações. Algumas pessoas dizem que concordam com isso, outros dizem que não concordam, outros dizem... Aí surgem dúvidas com relação às operadoras de plano de saúde. Bom, a ANS regulamentou, a ANS chamou tudo isso que está acontecendo de telesaúde. Então, telesaúde é um gênero, é um capítulo, e dentro desse gênero tem muitas espécies e muitos capítulos. Tem o teleatendimento fisioterapêutico, o teleatendimento da psicologia, o teleatendimento da fonoaudiologia, o teleatendimento da medicina. A ANS reconheceu que todos esses atendimentos são de cobertura obrigatória, porque, na verdade, eles não representam novos procedimentos.
Não existe Isso. nem código de procedimentos para para o teleatendimento. A Essa ANS é uma entende. dúvida muito frequente, Carlos. Que código a gente vai colocar? Os mesmos códigos são dos que a gente já atende, né? Não tem Uhum. código novo para isso. São os mesmos. São os mesmos códigos, exatamente, né? Isso. O que Isso. acontece é que lá no tipo de atendimento, quem tem a guia SADT, lá no campo 32, foi criado um novo tipo de atendimento, chamado telesaúde. Então, a ANS já reconheceu que a telesaúde é uma modalidade de procedimentos já cobertos, né, que já está no rol das operadoras de plano de saúde, e é de cobertura obrigatória. Mas aí surge um problema grande, as operadoras estão postergando, estão fingindo que não estão entendendo, estão empurrando com a barriga, e existem atendimentos que realmente se faz necessário que se dê por meio da telesaúde. E com relação à discussão, se vinga, se não vinga, se é contra, esse debate ele não cabe nesse momento. O que está acontecendo é que existe um fato jurídico, esse fato jurídico ele é provocado por um fato social, e o fato social é a pandemia da Covid-19, isso é real, e todos os setores do mundo, da economia, da educação, tudo está se adaptando a isso nesse momento. É E isso a que as pessoas têm telesaúde, que entender, né, Carlos? Que esse é um sim, momento. Isso depois pode mudar, mas agora, nesse momento, eu acho que a liberação foi de extrema importância para a fisioterapia. inclusive, a própria resolução do COFITO suspende temporariamente os efeitos de um dispositivo do Código de Ética que proíbe isso. Essa resolução ela pode ser revogada a qualquer momento, A né? qualquer momento. Isso pode ser revogado a qualquer momento. O que está sendo discutido nesse momento é que surgiu uma nova modalidade de atendimento, que pode ser que sirva para o futuro, que pode ser uma modalidade nova que venha a ter uma importância na saúde do povo brasileiro. É isso que estão discutindo. E, nesse sentido, estão discutindo a necessidade de regulamentar isso, para que não fique sem regulamentação. Então, nesse sentido, até o próprio COFITO, o Conselho Federal, publicou uma portaria, a portaria 155, criando a Comissão Nacional de Teleconsultoria. E aí convida vários prefeitos, entidades, Isso. para participar desse momento. Então, o momento é de Isso. discutir isso, e o momento é de bom senso no que diz respeito ao atendimento, e eu acho que a Ponira tem uma experiência legal para falar a respeito disso, de como está acontecendo aqui em Pernambuco, no setor da APESFITO, do CREFITO 1, e da própria experiência pessoal dela lá na clínica, na ciclofisioterapia. Carlos, tem gente perguntando aqui, eu vi várias perguntas sobre dermato. Depois eu respondo isso, aproveitando aí que algumas pessoas já perguntaram. Por exemplo, uma especialidade. Não existe restrição para uma especialidade. Agora, o bom senso diz que alguns procedimentos, algumas especialidades vão ter dificuldades maiores ou até não vão se encaixar na modalidade de teleatendimento, né? Sim, tanto na modalidade de teleatendimento, quanto também no que diz respeito à possibilidade de funcionar ou não nesse momento. Veja bem, Sim. o pessoal da estética, o procedimento fisioterapêutico estético, ele é um procedimento ambulatorial considerado inadiável ou de acompanhamento assistencial não passivo de interrupção. Se for uma determinada patologia, um determinado clínico, que seja considerado inadiável, que seja considerado de acompanhamento assistencial não passivo de interrupção, então pode Pós-operatório de funcionar. cirurgia Agora, plástica, né? exatamente, Pós-operatório. né? Sim, pode Pós-operatório, aí se funcionar. enquadra, né? Se enquadra na Se questão de enquadra. retorno pós-operatório, dentre outros. Então, a gente Isso. consegue fazer uma leitura extraindo, tirando essa resposta do que tem hoje de decreto, do que tem hoje de portaria. Mas não existe uma portaria, um decreto que diga está proibido. Então, nesse sentido, é melhor, quem tiver dúvida, é melhor procurar o conselho, é melhor procurar a associação de empresas, é melhor procurar a FENAFísio, para compartilhar da sua dúvida e a gente poder esclarecer com mais certeza, ajudar nessa decisão com mais certeza. Isso. Dúvidas individualizadas, não é isso? Exatamente, né?
Cada caso é um caso. E aí estão perguntando a respeito de Pilates também. É que existe uma restrição com relação à academia e similares. O Pilates, ele se encaixa na condição de similar à academia se for feito por profissional da educação física. Mas no caso do profissional da fisioterapia, o Pilates ele é mais uma modalidade da fisioterapia. O Pilates ele não é um condicionamento físico, ele é uma modalidade da fisioterapia. É um recurso terapêutico utilizado pelo fisioterapeuta, dentre outros recursos terapêuticos dos quais ele se utiliza para promover o seu atendimento fisioterapêutico. Então, por exemplo, Carlos, um idoso morando num apartamento de 50 metros quadrados, confinado, com um confinamento muito mais restrito do que a maioria das pessoas, né? Porque está no grupo de risco. Então, esse idoso, ele tem indicação fazia Pilates antes, ele tem indicação de fazer Pilates, né? Pelo telemonitoramento. Porque isso vai evitar complicações, isso vai fazer bem para a cabeça, isso tem indicação de fazer isso. Se o paciente consegue acompanhar, não tem por que não fazer, não tem por que não indicar, né? É uma decisão dos dois. E presencial também, e paciente. Né? E presencial também, caso o paciente não consiga acompanhar e tenha uma restrição ou está com dor, enfim, você com todos os cuidados que a gente estava falando antes, para evitar o contágio, você vai pesar isso, é decisão, você vai indicar, tem que saber por que você está indicando. Nós, fisioterapeutas, nós temos que saber por que estamos indicando aquilo para o paciente. Se é bom para ele naquele momento, e fazer o Pilates. Entendeu? Agora, se presencial ou se por telesaúde, independente de um ou outro, tem que ter registro em prontuário. Isso. A evolução desses pacientes tem que ser registrada em prontuário. Então, independente de ser por meio de telesaúde, por meio de ser presencial, por meio de ser Pilates ou outra modalidade da fisioterapia, esse atendimento tem que ser registrado em prontuário. E a ausência de registro em prontuário representa uma infração ética e representa uma infração contra a resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E aí a Natália Camelo tá dizendo aqui, eu não acho necessário no momento abrir um estúdio de Pilates, querendo ou não, não é o isolamento. Natália, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Não tem como a gente generalizar e dizer, pode abrir. Não tem como a gente generalizar e dizer, não pode abrir. Essa é uma decisão intrínseca do profissional e tem uma relação direta com a clínica do paciente. Quem vai estabelecer isso é a clínica do paciente. O profissional vai fazer a avaliação das condições que tem de fazer aquele atendimento presencial ou teleatendimento, e aí a tomada de decisão exige muita maturidade, muita segurança do profissional. Assim, para quem tem clínica, eu acho que o ideal nesse momento, e está pensando em reabrir, o ideal nesse momento é reunir a equipe, ter uma conversa franca com a equipe, quem realmente está disposto a fazer o atendimento, dentro dos pacientes que vinham sendo acompanhados, fazer uma triagem, entrar em contato com cada paciente, definir junto com o paciente qual o novo formato de atendimento. Isso eu acho que é super importante, envolver o paciente naquilo que a gente vai propor. É uma decisão dele também, entendeu? E aí a Gladys, da associação lá de Santa Catarina, e o Marcelo Dourado, assessor jurídico do CREFITO 7, eles lembram bem, a Gladys fala aqui, sem EPI não há atendimento, claro. Não é? O atendimento tem que ser efetivado envolvendo a segurança do profissional e a segurança do paciente. E aí tem uma série de normas e regras que estabelecem como esses EPIs devem funcionar. E Marcelo lembra bem, né? Deve ter horário marcado para evitar aglomeração de pessoas, utilizar EPI, disponibilizar máscaras e álcool gel para os pacientes, atendimento individualizado, não ter circulação de pessoas no local.
Então, não é um atendimento em tempos normais. Não, é um atendimento não é. que demanda uma série de cuidados, e esses cuidados, o CREFITO 1 tem disponível na sua página, na internet, todas as recomendações necessárias para você promover esses atendimentos. Isso. Então, o que nós estamos frisando aqui é como está o cenário do ponto de vista jurídico, o que pode e o que não pode, mas a gente tem um material muito bom disponível no site do CREFITO 1 que determina o que é necessário nesse momento. Carlos, eu para vi se oferecer aqui, um atendimento de segurança. Morgana perguntando o que fazer quando a operadora negar o teleatendimento. Bom, primeiro, quando a operadora nega o teleatendimento, ela não está negando para o fisioterapeuta, ela está negando para o consumidor. E aí a primeira recomendação que a gente faz, o fisioterapeuta, a clínica, o terapeuta ocupacional, pode até entrar em contato com a operadora, mandar um e-mail, a FENAFISIO tem um material excelente sobre isso, perguntas e respostas. Isso. Você pode encontrar, está no site do CREFITO 1, está lá no site no Instagram da FENAFISIO, está no Instagram Direito em Defesa da Fisioterapia, na bio. Então você vai encontrar esse material. Então você pode conversar uma relação entre contratado e contratante, prestador e operadora. Isso. Você estabelece esse diálogo e diz, olha, nós estamos habilitados, nós estamos prontos, existem alguns pacientes que necessitam disso e vão se beneficiar disso, então a gente queria pactuar com vocês aqui, informar que a gente está oferecendo esse tipo de serviço. Se a operadora negar, eu recomendo que o paciente é que tem que tomar a iniciativa de procurar a operadora. E se a operadora insistir, a regra é a regra estabelecida para todos os casos. Vai ter que abrir um chamado na ANS. Vai fazer uma ligação para o 0800 da ANS e vai dizer que o atendimento está sendo negado. E isso é negativa de cobertura, independente se for na clínica ou se for no atendimento. Essa é a forma mais rápida de resolver o problema. É o paciente ligar e dizer que atendimento negado. O prestador ele tem que utilizar isso. Sim, sim. É isso aí. Eu acho que o canal mais rápido para o paciente é esse, não é? E aí tem alguém perguntando aqui na dermatofuncional, como faz? Na dermatofuncional, tanto para o teleatendimento quanto para o atendimento presencial, para o teleatendimento você vai ter que definir o fisioterapeuta especialista na área é que vai ter que definir junto com o paciente se há condições de estabelecer algum tipo de atendimento por meio remoto e se faz necessário realmente que esse atendimento seja oferecido. E se não, se é possível oferecer esse atendimento presencial de forma segura. O que a gente quer dizer isso é que não existe nada de legislação determinando que sim ou que não. Tudo depende da autonomia do profissional, da capacidade que o profissional tem de avaliar riscos e oferecer ou não o serviço de uma forma ou de outra. Sim, sim, Carlos. Eu acho que as pessoas têm tido muita dúvida, assim, isso, a negativa e contratos. Outro dia eu vi no jornal um advogado falando que precisava, que os prestadores precisavam refazer esses contratos. E não é isso. Não precisa recontratualizar. Né? A gente precisa deixar isso bem claro. Não precisa fazer novos contratos. Não, o que tem que ter é um contrato já pré-existente, né? Sim, claro, claro. O prestador já tem que ter um contrato com a operadora. Mas aí não precisa reformar esse contrato, nem fazer um termo aditivo para isso, não. Não. Os procedimentos já estão contratados no teu contrato já. Apenas eles vão ser oferecidos de uma forma diferente, em vez de presencial, por meio do teleatendimento fisioterapêutico. Tem uma pessoa aqui chamada Lívia Ramalho, que está perguntando se o conselho exige algum termo de autorização. Eu acho que ela fala termo de autorização para a telesaúde, o teleatendimento fisioterapêutico. Bom, nesse caso, não é o conselho que exige isso, não é o conselho que exige. Nem a Agência Nacional de Saúde Suplementar também exige isso para operadoras de plano de saúde. Não é isso. Mas isso é muito oportuno, a sua pergunta, Lívia, porque nós recomendamos esse termo de autorização, sim, ou esse termo de consentimento, onde o paciente ele autorize, ou ele
ele consinta por Sim. meio de um documento expressamente que ele concorda com aquele tipo de atendimento. E o Betinho Carvalho, osteopatia não tem como fazer pelo teleatendimento. E aí, e a Ponira é especialista em osteopatia, ela vai dizer que realmente eu acho que não tem como, né? Não tem como. As terapias manuais, não tem como você fazer por teleatendimento. Mas o que é que pode acontecer? Por exemplo, você ter... outro dia, uma colega que faz RPG disse que a paciente ligou dizendo que estava com dor e ela ficou no telemonitoramento, marcou um atendimento com ela e ficou orientando posturas e tudo. É uma terapia manual, mas ela conseguiu fazer. Na osteopatia já é mais difícil porque é muito voltado para manipulações, para mobilização mesmo. Então, é como o Bobat também. É muito complicado, exige técnica ali constante. O fisioterapeuta com o paciente, é como eu disse no começo, nem tudo o teleatendimento vai conseguir abranger, isso não vai, a gente não vai conseguir. Então, para fazer uma coisa para você enrolar, eu sinceramente lhe digo, não faça. Uma coisa é você dar uma orientação, né? Você atende um paciente com dor, atende, dá para fazer, fundamento, você fazer algumas orientações, mas não significa que você está fazendo osteopatia. Aí vai entrar o seu lado de fisioterapeuta, que existem outras coisas, não é porque você faz osteopatia que você vai ficar bitolado e vai esquecer todo o resto. Não, você pode pegar um paciente com dor nesse período e você atender pelo telemonitoramento, mas não utilizar direto a terapia manual, não é? Uhum. Sim. Camilinha está perguntando, os teleatendimentos necessitam ser gravados? Ser gravados para fins de comprovação depois? Não, eles não precisam ser gravados. Mas a gente insiste que eles devem ser registrados em prontuário e que o paciente, de próprio punho, ele faça do lado de lá uma declaração. Declaro para os devidos fins que no dia tal, no horário tal, fui atendido pela doutora fulana de tal, por meio do teleatendimento, assina, coloca endereço, enfim, rubrica, e aí ele tira uma foto desse documento e manda para você, né, para você comprovar que houve aquele atendimento. Giovana Viriato está perguntando, vocês recomendam, indicam algum programa específico para o teleatendimento? Eu desconheço algum programa específico. Não é? Os recursos que nós temos são os recursos que nós temos disponíveis. Eu não sei se a Ponira reconhece algum programa específico já a esse respeito, mas não existe exigência de um programa específico para que o teleatendimento aconteça. Não, Carlos, não. Eu desconheço isso também. Outras pessoas também já me perguntaram isso, que recebem... uma operadora informou que não aceitava que fosse pelo WhatsApp, mas, na verdade, eu desconheço essa norma, porque na norma só sai que tem que ser criptografado. Existem alguns requisitos para a segurança do sigilo de dados, de informações. Do sigilo, né? De dados, isso. Mas não cita em momento algum qual o veículo, entendeu? Se é o WhatsApp, se é Skype, enfim, não fala. Não fala. E a comprovação é como você disse, tem que vir do paciente, fotografado e o paciente Simone, enviar. uma pessoa aqui chamada Simone está perguntando sobre a negativa do convênio. Sinceramente, o interesse é nosso também de correr atrás para que isso seja viabilizado. Nós formalizamos conforme a ANS e a FENAFIS já formalizou. Sem sombra de dúvida, Simone. Claro. A clínica tem um interesse grande nisso. O interesse, inicialmente, o interesse de manter a evolução clínica do seu paciente, e esse é o interesse principal, mas há um interesse também de você manter o fluxo de caixa da clínica nesse momento, há um interesse também de que você viabilize outras formas de você manter a clínica aberta. A gente está falando em uma questão de sobrevivência financeira dos estabelecimentos. Isso. Mas esse é um critério secundário. O critério primário é a evolução clínica do paciente, não é? Sem sombra de dúvida. Então, nós temos o interesse, sim. É óbvio que nós temos. No entanto,
Do ponto de vista de negativa de cobertura, quando a operadora nega, ela não nega para você apenas, ela nega primeiro para o paciente. Isso. Então, do ponto de vista de legitimidade para reclamar, temos a clínica e o paciente. Mas é importante que o paciente formalize esse pedido no plano de saúde e, infelizmente, se não obtiver sucesso, tem que recorrer à ANS. É que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que a pessoa falou porque eu falei assim, que o paciente é que deveria cobrar da operadora. É porque, assim, para a ANS, ela atende muito mais rápido ao paciente do que ao prestador. Né? A gente já tem experiências em relação a isso. Quando o paciente liga, eles têm todo um atendimento para o paciente e isso é rápido. Mas o prestador é uma denúncia mais demorada. Então, por isso que a gente indica que o paciente reclame, até porque, como você disse, a negativa foi para ele. Claro que, por tabela, o serviço vai deixar de atender. Mas o paciente reclamando é muito mais rápido. É muito mais rápido e é mais... Ele é o interessado final nesse contrato que existe entre a operadora e os prestadores. Na verdade, os prestadores, nós só existimos por conta dos pacientes. Se não existisse paciente, não existiria contrato entre operadoras e prestadores. Por isso eu insisto que o paciente ele tem um papel fundamental nisso. Isso. Eu vi ali a doutora Marlene falando, não estou vendo aqui o que é que ela queria perguntar, mas obrigada aí, doutora Marlene, por estar participando aqui. Doutor Rodrigo, aliás, Liang Josi está dizendo aqui, Rodrigo, Marlene, como fazemos? Batemos na porta do governo, porque ontem Silano falou que o prefeito... Oi, diga, Ontem Silano falou que o Crefito faz 2 anos que não se reúne com o COFITO. Acho que está fazendo menção à live de ontem, que o doutor Silano fez com a Abracide, não é isso? Sim, sim. Doutora Marlene está sugerindo aqui que pode ser feito um termo de atendimento enviado ao paciente por e-mail ou WhatsApp, e o paciente faz o aceite, exatamente. Mais uma vez, Diana Holanda está perguntando, dermato funcional vai poder atender? E a pergunta não está clara, vai poder atender como? Presencial, por teleatendimento? Se Diana puder esclarecer melhor a pergunta dela, interessante. Eu acho que essa resposta, Carlos, entra naquilo que a gente já falou. Qualquer especialidade pode atender, contanto que você tenha o bom senso na hora de triar esse paciente para fazer o telemonitoramento, entendeu? É isso que a gente estava dizendo. Esse paciente é um paciente de estética, esse paciente é um paciente pós-operatório, todos são de dermato, mas existe uma diferença muito grande entre um e outro que justifique. E, Aponira, tem algumas perguntas aqui sobre aluguel de sala comercial, aluguel de prédios. Algumas pessoas, provavelmente proprietários de clínica, né, estão preocupados com a questão do aluguel. E o que eu tenho visto, e até a minha própria experiência como advogado nesse momento, e até como experiência até como empresário da fisioterapia também, os resultados têm sido bons. Veja bem, isso. Aí uma notícia no site Migalhas, que é um site jurídico, mostrando inúmeras decisões judiciais suspendendo a cobrança de aluguel. Veja, para chegar na justiça é porque a confusão foi grande, não teve um entendimento entre locador e locatário. Se chegou na justiça é porque não houve um entendimento consensual. Enfim, mas a prática tem mostrado, essa oportunidade tem mostrado para a gente que muita gente tem tido sucesso. Tem pessoas que têm tido extensão de aluguel por 2 meses, redução de 50% por 3 meses. Né? Eu tenho muito mais notícias de experiências boas do que de experiências ruins. Não é? Isso. Hoje eu tive uma experiência que não foi muito boa, em outro estado. A colega ligou preocupada porque fez uma proposta, a proposta dela foi até uma proposta boa, mas o dono do prédio não aceitou. Eu disse, vamos tentar de novo, vamos mandar um termo, uma notificação para ela, não é? Mas enfim, às vezes são valores muito altos,
São valores altíssimos e que o único caminho é a justiça. Mas nesse momento... Eu tenho visto muita gente negociar 50%, Carlos. Eu também tenho visto 50%. E o Betinho Isso. Carvalho está perguntando, tem alguma lei a nosso favor? Tem. O Código Civil. Veja, o Código Civil, se eu não me engano, o artigo 478 ou é 479, os 3 artigos, 478, 479 e 480, eles estão a seu favor nesse momento, a favor do locatário. Dê uma olhadinha lá, depois eu posso mandar para você, fale comigo no privado, que eu posso dar uma orientação nesse sentido. Mas tem lei, sim. E a lei é o Código Civil, que prevê, em casos excepcionais, em caso como esse que está acontecendo agora, imprevisível, uma pandemia, o contrato ele pode ser desfeito, não é? E para não ser desfeito, as partes podem resolver de outra forma, por meio de um acordo que seja bom para as partes. Isso. Eu tenho isso aí, eu acho que é uma coisa que está tendo um resultado bem positivo, assim, nas negociações das pessoas. Eu tenho acompanhado muita gente comentando isso. Muita gente teve isenção do aluguel, combinado isso, e muita gente teve 50%, porque isso varia muito. De repente, a pessoa também que tem o prédio, ela também só tem aquela renda, né? Uhum. Então, Sim, isso tem que ter um bom senso muito grande dos dois lados. Eu acho que esse momento dessa pandemia, ela veio como um momento de muita reflexão para todos, né? Eu acho que não é o momento da gente ser egoísta, é o momento da gente pensar no outro lado. Pois é, eu vi um caso esses dias de um aluguel de 12 mil reais. Veja, um aluguel é um valor muito alto, não é? É um valor muito alto e a clínica está fechada. Pois é. Você tem um aluguel de 12 mil reais e a clínica fechada, veja. E o dono está batendo o pé dizendo que não abre mão de um centavo. Aí, pelo amor de Deus. Né? E aí, por outro lado, também, a gente tem casos de locadores, a gente tem casos de proprietários que vivem exclusivamente de aluguel. É bem difícil isso. Tudo certo, Yaponira? Aí o sinal tá bom da internet? Tá, né? Yaponira está sem som, é impressão minha. Alguém pode dar um feedback? É você que está sem som, Yaponira. Alguém pode dar um feedback? Eu estou com som. Eu não sei se a Yaponira... E a Yaponira que está sem som. Alguém está perguntando aqui quais prestadoras, eu acho que alguém, a Mabrai, né? Eu acho que ela quer perguntar quais operadoras estão pagando o teleatendimento, né? Se alguém puder me ajudar nessa resposta, doutora Yaponira ou a doutora Marlene, que está aqui também, tem tido bons resultados, se alguém puder me ajudar nessa pergunta, eu fico grato, porque eu estou muito envolvido nas questões mais técnicas, e aí eu não sei que operadora está, que operadora não está. Se alguém puder ajudar nesse sentido. Bom, vocês podem me perguntando, enquanto a Yaponira não volta o som dela, a gente pode ir conversando. Shirley Souza está perguntando em relação aos atendimentos domiciliares. Bom, a Giovana respondeu, Fachesp, Postal, estão atendendo, não é isso? Marlene está dizendo que no Paraná está muito rápido, tem muita pergunta, a live está muito boa e eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Marlene está dizendo ICS, Sul América, CACI, positivo, né? Estão autorizando. Mas a Yaponira continua sem som e vocês vão me dando feedback se estão me ouvindo, tá certo?
Mas Madalena Aureliano frisa bem aqui, é para toda operadora de plano de saúde autorizar, tá, gente? Maiara Alves Cruz está perguntando sobre os estudos de Pilates. A gente já respondeu isso. Estudo de Pilates se encontra na mesma categoria de clínica de fisioterapia se o Pilates for executado por fisioterapeuta, não é? Porque, na verdade, o Pilates é uma modalidade de fisioterapia para o fisioterapeuta. Tem muita gente perguntando sobre Pilates. Eu recomendo que vocês assistam a live depois, porque nós debatemos bem essa questão. Marlene está mandando denunciar a operadora. Doutora Paula Cristina está dizendo que Pilates deve ser atendido de forma individual, com os devidos cuidados. É isso aí, doutora Paula. A senhora já respondeu, não é? Pilates é um recurso fisioterapêutico. Doutora Andréa Freitas, advogada. Doutora Paula, qual o código que nos acoberta sobre o aluguel? Código Civil. Se eu não me engano, o artigo 478, 479, 480 do Código Civil. Vocês podem dar uma olhadinha lá e, se quiser, fala no privado que a gente responde também. Além do aceite, mais alguma coisa precisa ser arquivado? O prontuário, doutora Madalena. O prontuário deve ser arquivado. E a Ponira, talvez se você tirar o fone, você consiga falar sem fone, seja melhor. Desconectou, Yaponira? Desconecta e tenta de novo depois. Mas vocês podem manter as perguntas, a gente vai respondendo, a gente vai, né? Alguém está perguntando que o Crefito oriente aqui. Queria que o Crefito ajudasse. Qual o caminho devemos seguir sobre a parte financeira? Lian, sobre que parte financeira? Eu queria que você especificasse melhor, não é? A gente não está entendendo sobre sua pergunta a respeito de que questão financeira. Doutora Paula Mirelli está dizendo que vai falar no privado. Fale, Paula, a gente conversa lá, é melhor. Karine, algumas operadoras estão dando retorno que estão aguardando a criação de uma plataforma para poder liberar. Isso é conversa, doutora Karine. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer isso, mas, na verdade, estão querendo ganhar tempo mesmo, como você bem frisou. Alguém está sugerindo a Yaponira desconectar e conectar novamente, enfim, eu não sei se isso é viável, se é possível. Yaponira, quer desconectar e conectar novamente e as pessoas voltam? Pode ser feito isso? Pode ser, Yaponira, você desconecta e volta. Doutora Gladys Gutierrez, ela está dando uma informação importante. A Brasfeed tem realizado algumas lives interessantes sobre a fisioterapia domiciliar. Hoje mesmo aconteceu uma live da Brasfeed, eu não sei se foi a doutora Marisa ou o doutor Wendel, eu estava me preparando para essa live, eu não pude assistir, mas que fala sobre as questões que envolvem a fisioterapia domiciliar. Então, é um Instagram que vale a pena vocês seguirem, que é o Abrasfeed, Associação Brasileira de Fisioterapia Domiciliar, e que tem tratado das questões domiciliares. A gente tem visto nesse momento a importância que tem do conhecimento da especialidade. A especialidade em dermatite funcional, a especialidade em fisioterapia domiciliar. A gente tem visto a importância da Sobrafi nesse momento crucial que a gente está vivendo no Brasil, de uma pandemia, de uma doença relacionada diretamente ao sistema respiratório, ao cardiorrespiratório, e como a Abrafi tem se posicionado nesse momento. Então, a importância que as associações de especialidades
Bom, eu estou vendo Madalena Aureliano deu uma informação importante aqui. Ela criou uma comissão de controle de infecção com um infectologista na clínica dela e definiu alguns critérios para atendimento presencial. Doutora Madalena, é isso que a gente tem provocado para que o sistema COFITO, CREFITOS estabeleça, associações estabeleçam. Carlos, está escutando? Estou aqui. Bom, parou o som, não funcionava mais o som. Só verifique se seu som está um pouco abafado, só isso. Pronto, eu vou botar agora o fone. Dê um alô aí, faça o teste. Pronto, agora. Excelente, excelente. Vamos segurar aí agora. Vamos sim. E aí, você estava falando, eu não estava escutando. Ilana Paz está perguntando quem foi que fez live sobre atendimento domiciliar. Ilana, vá lá no Instagram da Abrasfib, Associação Brasileira de Fisioterapia Domiciliar. Você vai acompanhar. E doutor Erickson Amorim está preocupado se a live que foi encerrada, se ela foi salva. Vocês verifiquem aí. Foi salva, certo. Foi sim. Ótimo. A gente agradece demais a participação de vocês. Tem um número muito bom de participantes. A gente caiu e voltou e vocês têm que cair. Isso. Carlos. A senhora está com a palavra. Pois não, Iaponira? Estamos por aqui. Oi, vamos lá. Iaponira, Madalena, ela relatou uma experiência interessante. Ela criou na clínica dela uma comissão de controle uma espécie de CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Sim, né? Sim. E isso é muito interessante, e a gente tem discutido isso com o CREFITO 1, a gente tem discutido isso na FENAFIS, da necessidade da gente criar critérios de elegibilidade mais amplo, tanto para atendimento presencial quanto para atendimento por teleatendimento. E eu queria que você relatasse sua experiência como proprietária de clínica, como é que você está desenvolvendo isso nesse momento, justamente num lugar tão evidente a pandemia como está em Recife nesse momento, não é? Isso. Na verdade, Carlos, eu acho que a palavra é essa, elegibilidade. Como eu disse antes, nós reunimos a equipe, fizemos uma listagem de todos os pacientes em atendimento, cada um falou do que achava que seria possível para aquele paciente e entramos em contato com cada um individualmente e fizemos a proposta do atendimento. Isso de comum acordo com o paciente. Eu acho que é eleger mesmo a necessidade com a possibilidade no momento. Entendeu? E isso eu acho que é fundamental para funcionar. Para funcionar agora. Sim. Então, assim, tivemos uma aceitação muito boa para o teleatendimento, por exemplo, no Pilates, né? Assim, cerca de 40%, 50% das pessoas aceitaram o telemonitoramento no momento. Eu acho que foi um percentual alto para o primeiro momento. Essa semana a gente já observou que está aumentando isso e alguns já estão pedindo para o atendimento presencial. Então, assim, é elegibilidade mesmo. Você tem que eleger que tipo de atendimento você vai fazer. Acho que esse momento, antes de tudo, é um momento de grande aprendizado para a gente, Iaponira, para todo mundo. Para todo mundo. É um momento de aprendizado para os prestadores, para quem está na assistência, para quem está no atendimento domiciliar, para quem está na clínica, não é? Para os conselhos regionais. E tem mais, Carlos, depende do perfil do paciente de cada empresa, né? As empresas elas têm perfis de pacientes diferentes, né? Uma empresa de dermato é diferente de uma empresa de traumato, é diferente de uma empresa que tem o foco no idoso, como é a minha, tem um foco no idoso. Então, cada
cada empresa tem o seu perfil. E dentro do seu perfil, você tem que traçar um plano de elegibilidade da forma de atendimento. Isso é a grande mudança que aconteceu agora. Uhum. E a Polina, deixa eu tranquilizar uma pessoa aqui, Tássia Muniz, está muito preocupada. Ela disse que aconteceu uma situação muito peculiar com ela. Ela tomou posse num concurso agora e no mesmo dia o CREFIT orientou o fechamento das clínicas. Ela tá preocupada se ela pode perder o concurso. Eu acredito que tenha sido um concurso em alguma prefeitura, não é? Nesse sentido, eu acredito que seja isso. Não, ela não vai perder a vaga dela por conta disso, entendeu? E o CREFIT não orientou, o CREFIT estabeleceu algumas recomendações para funcionamento, não é? Acima de tudo, bom senso e alguns critérios, elegeu alguns critérios para que se tenha cuidado. Mas fica tranquila, Tássia, que você não vai perder esse concurso, não, entendeu? Não, inclusive se for em clínica, ela pode propor a orientação dos pacientes também, via telemonitoramento. Tem prefeitura que está fazendo isso. Alguém está perguntando, pode-se fazer um documento quando voltar aos atendimentos presenciais para o paciente assinar os possíveis riscos que eles possam ter? Eu não entendi essa pergunta. Se a Alexandre puder melhorar a pergunta, a gente ajuda mais fácil. Eu acho que deve ser para o paciente dando ciência que está correndo risco, é isso? Acho que sim, não é? Provavelmente é isso. Isso. Henri Santana está perguntando, clínicas podem funcionar com as mudanças necessárias? Como a gente já disse, não tem nada determinando que clínicas devem ser fechadas. E devem funcionar com as mudanças necessárias, sim. Essas sim são importantes. Eu acho que tem que haver mudança. A gente São tem que pensar no número de atendimentos, a quantidade de pacientes na recepção, distanciamento de um para o outro. Enfim, tudo mudou. A gente tá recomeçando e tem que recomeçar atendendo às normas da Anvisa, do Conselho, enfim, todas as normas. Tem alguém perguntando, Yaponira, podemos fazer os atendimentos individuais na clínica com um paciente por horário? Sim, pode, deve. Se isso é possível para você, deve sim fazer o atendimento um por horário. Dependendo do seu espaço, se for no caso do Pilates, se for muito grande, se for respeitar os 2 metros de distância de um para o outro, fisioterapeutas e pacientes com máscara, enfim, fornecimento de todo o material, não tem problema, dá para fazer. Tem algumas pessoas aqui da jurisdição do CREFIT 2, que eu vi aqui, CREFIT 2 é Rio de Janeiro, né? E dizendo que lá há determinação para fechamento. Realmente há uma determinação lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, um decreto específico do governo do estado para fechamento, né? Eu vi, mas não tenho certeza, Carlos. Eu vi isso também. Acho que teve um endurecimento, né, de quem abre, quem fecha lá no Rio. Não é o nosso caso aqui. Yaponira, tem alguém perguntando aqui sobre valores de cobrança de procedimento nesse momento, né? Está dizendo que nesse momento, por conta da redução do número de pacientes, enfim, isso afeta diretamente a saúde financeira e está perguntando se recomenda você aumentar o valor do procedimento, Yaponira. Você, como empresária, acho que pode falar dessa questão melhor do que eu. Eu já me antecipo, eu acho que não é o melhor momento para você aumentar o valor de procedimento, não é? Agora. Exatamente, Carlos. Assim, isso é uma opinião pessoal também, né? Eu não recomendo aumentar valor, mas eu também não recomendo reduzir valor. Algumas pessoas hoje, uma dona de clínica me ligou dizendo que tinha reduzido 50% do valor para atender, fazer o telemonitoramento. O telemonitoramento, mas com o mesmo valor, entendeu?
Eu não sei, não. O momento é difícil, você já vai reduzir a quantidade. Não dá para reduzir também o valor, entendeu? Eu acredito, eu vejo assim. Agora, muita gente também perguntando sobre a viabilidade financeira de abrir Sim, ou não sim, agora, né? Essa é uma pergunta sim, muito importante. frequente. E importante também. Mais uma vez, você tem que avaliar, né? E isso é muito individual. E eu acho que nessa sua avaliação, você não tem que pensar também só no agora imediato. Quantidade de paciente versus despesas. Você tem que pensar que quanto mais tempo você demorar a voltar, mais você se desconecta com aquele público, com aqueles pacientes que você já tem. Tem que pensar nisso também. Então, assim, Sim, quanto mais sim. tempo demorar, mas as pessoas vão se distanciar de você. Aí falando como empresária, né? Você tem que pensar Não, nisso também. por isso que é uma decisão muito difícil, Aponira. É uma decisão muito difícil que não envolve apenas um viés, tem muitas questões envolvidas nisso daí. Quem é empresário, quem está vendo sua clínica fechada, quem está deixando de enviar a produção de plano de saúde, não é? E a conta chegando, e o dono do prédio sem querer reduzir o aluguel. Não é um momento fácil, é um momento muito difícil, e as decisões elas envolvem muitas questões, mas a questão que deve estar no centro de tudo é a segurança do profissional, é a Isso, segurança do paciente, e é a gente isso, pensar nesse momento que é a segurança pública, é a saúde pública, né? Um isso, caso a mais, um caso a mais de contaminação vai ter uma repercussão na sociedade por inteiro. Então, isso, nesse momento, no que diz respeito à fisioterapia, veja bem, no que diz respeito à fisioterapia, os governos municipais e estaduais, aqui na jurisdição do CREFITO 1, eles têm dado essa autonomia para que o paciente, para que o fisioterapeuta ou o empresário tome essa decisão, né? E o CREFITO 1 tem tido os cuidados para estabelecer recomendações para que esse atendimento se dê de forma segura, né? Mas está preservada a autonomia. É uma decisão do responsável técnico, é uma decisão do fisioterapeuta tomar todos os cuidados, ou manter fechado, e se abrir, tomar todos os cuidados. Mas isso envolve muitas coisas, são muitas coisas que estão em jogo, e é necessário, nesse momento, momentos como esse aqui que a gente está tendo, de trocar ideia, de trocar uma experiência, mas eu insisto, procure o CREFITO 1, procure a APESFITO, procure os canais da isso, FENAFISIO, a gente tem muitas informações para trocar e para repassar para vocês. isso. Quem procurar o Crefito pode mandar e-mail, pedir para mandar para a comissão de procedimentos do Crefito 1, que aí eles passam para mim e eu respondo, quem tiver dúvida. Rosivaldo está falando a respeito da evolução do paciente, que também pode ser prejudicada, sem sombra de dúvida, veja. Claro. Né? Isso é o primeiro ponto que a gente deve analisar. Se aquela interrupção, se ela é possível de acontecer. Se não for possível de acontecer, ela não vai acontecer. O fisioterapeuta ele tem que promover esse atendimento de uma forma ou de outra. Né? Nunca foi tão importante o fisioterapeuta definir o que ele vai fazer nesse momento. E a definição é dele, vem dele, né? Tem que ser o profissional que vai dizer se deve ou não fazer o atendimento e a forma que ele vai fazer esse atendimento. É a autonomia do profissional. Juliane Gonçalves está dizendo aqui que na clínica que ela trabalha, Postal Saúde e Sul América estão cobrindo o teleatendimento. E Amanda Acioli, eu acho, está dizendo que a questão financeira pesa muito, mas acredita que é desnecessário reabrir clínica com tratamento eletivo no momento em que estamos vivendo. Amanda, a gente nem pode dizer que é desnecessário abrir e nem pode dizer que é desnecessário fechar, tratando isso de forma genérica. Isso. Tratando isso de forma genérica. Você vai ter pacientes que você vai ter que abrir para eles vão precisar desse atendimento. Não dá para a gente tratar genericamente de um jeito ou de outro. Nem tanto para o mar, nem tanto para a terra, nem 8 e 80. Segura. Isso. Carlos, já foi a hora. Já se passou a hora. Já foi? Né? Então, já. Então vamos nos despedir aqui. Isso.
Senão fica muito longa, né? Não é? Tem muita Isso. pergunta, muita coisa, a gente Muita agradece. pergunta, muita. Agradecemos demais. Podemos pensar em outra live, pensar em outro momento. Queremos Vamos estabelecer sugestões assim. também. E a Punira, a gente pode estabelecer que por meio da ouvidoria do CREFITO 1, as pessoas Isso. podem fazer perguntas e pedir para que essas perguntas sejam encaminhadas para a comissão de honorários do Comissão CREFITO 1. de procedimentos. Comissão de procedimentos, procedimentos. aliás. De procedimentos. E aí, e a Isso. Punira, a gente pode ajudar nesse sentido. Isso, isso. Eu queria indicar também o Instagram da Fenafísio, @Fenafísio. Isso. Por meio de lá, as perguntas podem ser feitas. E eu queria sugerir que vocês seguissem o meu Instagram, que é o Direito em Defesa da Fisioterapia. Então, se quando terminar essa live, quem não está seguindo ainda, se vocês puderem ir lá no Direito em Defesa da Fisioterapia, dá um clique lá no seguir, pode formalizar questionamentos também, que de um jeito ou de outro, eu vou discutindo com a Iaponira e a gente vai atendendo esses questionamentos, porque hoje a gente não conseguiu responder nem 10% do que foi. Não conseguiu. Do que aqui. Não conseguiu. E a gente agradece muito, né, Iaponira? Muito. Foi muito bom. Né? Teve um problemazinho do áudio aí, mas, enfim. Todo mundo voltou depois. Isso. Eu tive que desconectar, mas eu vi que as pessoas rapidamente se reconectaram. Enfim, só tenho a agradecer. E é isso que a gente está combinando aqui, né? Eu e Carlos. Se tiverem perguntas, CREFITO, para a comissão de procedimentos, que isso vai chegar até mim. Eu sento com o Carlos, a gente discute, a gente está sempre conversando. Mandem para a Fenafísio, mandem para a PESFITO, que todos os canais nós vamos conseguir responder. Tá certo? Agradecemos muito e façam sugestões bem, que marcaremos uma próxima. Isso. E eu agradeço também, Iaponira, pelo convite, agradeço a você, Iaponira, que é a coordenadora da Comissão de Procedimentos do CREFITO 1. Agradeço ao doutor Silano Barros, presidente do CREFITO 1. Isso, agradeço a equipe de suporte, doutora Andréa do jurídico do CREFITO 1 está acompanhando, o Álamo está acompanhando. Acompanhando. Álamo ficou aqui me orientando a voltar. Então, a gente... e alguém está perguntando qual é o Instagram do Carlos. É o Direito em Defesa da Fisioterapia. Quem puder acompanhar lá, acompanhar a Fenafísio também, a gente vai esclarecendo vocês aí. Obrigado. Isso. Até a próxima, pessoal. Boa noite.